Engenheiro civil tem vínculo e direito CLT, mesmo sendo PJ, mesmo sendo contratado como pessoa jurídica, tá? A gente vai aqui hoje repercutir um artigo aqui do setor trabalhista do nosso site, que trata um pouco dessa questão que é cada vez mais recorrente, tá? A gente sempre encontra aqui no escritório casos parecidos. Ao que tudo indica, na engenharia isso é bastante forte, porque a gente sempre recebe casos como esses, tá? E a gente usa aqui esse artigo para poder ilustrar essa questão, mostrando uma decisão, mas que poderia ser uma decisão de qualquer tribunal do país, tendo em vista que essa regra ela é válida em território nacional, porque é uma regra da CLT, mas mais do que isso, esse tipo de contratação em caso de engenheiros é difícil você achar um caso de um engenheiro contratado PJ que, na verdade, não é um contrato fraudulento, tá? Geralmente é um empregado, existe o vínculo empregatício, e a gente vai mostrar como saber se no seu caso, por exemplo, se trata-se de um vínculo empregatício que está sendo fraudado através da PJ que você abriu ou que pediram para você abrir, né? Então a gente está lidando aqui com um caso que a Justiça do Trabalho julgou envolvendo uma engenheira civil que foi contratada como pessoa jurídica por uma construtora, mas na verdade trabalhava como seletista, né? Então aqui a gente já tem a primeira dica de qual é o cerne da questão, tá? O direito do trabalho lida com uma coisa chamada primazia da realidade, ou seja, não importa que tenha um contrato assinado, não importa que você abriu uma pessoa jurídica para prestar serviço, ou que você já tinha uma pessoa jurídica e passou a utilizá-la para prestar serviço, e não importa sequer, veja, ainda que no começo todo mundo pensar assim, não, realmente vai ser uma relação PJ-PJ, né? O B2B vai ser business to business. Não. Se de fato, no desenrolar da relação jurídica de trabalho, formou-se o vínculo de emprego, então aquele contrato passa a ser uma fraude, passa a ser reconhecido como uma fraude, né? E aí, a pergunta que você deve estar se fazendo é como saber se o meu contrato como engenheiro, como engenheira, é um contrato que, na verdade, é um vínculo de emprego seletista mascarado. Pois bem, são 4 requisitos que a CLT vai trazer, tá? Esses requisitos estão no artigo 2º e no artigo 3º da CLT. O primeiro é a subordinação, e esse é bastante simples. Subordinação. Você obedece ordens. Alguém te diz como fazer seu trabalho? Muito bem. Se você obedece ordens ou se alguém diz para você como você tem que fazer seu trabalho, está presente a subordinação, tá? É normal, veja, num contrato, mesmo que seja um contrato real entre pessoas jurídicas, que exista algum tipo de ingerência de uma empresa na outra, falando, olha, a gente precisa que você faça o serviço, etc, etc, o serviço tem um jeito de ser feito. Agora, tem que se observar que, no fim das contas, via de regra, alguém que está realmente prestando um serviço de pessoa jurídica para pessoa jurídica, tem uma ênfase muito grande no fim e não no meio, tá? Então você contrata uma pessoa jurídica e fala, olha, eu preciso que a grama do meu jardim seja cortada. Eu não vou dizer, olha, eu preciso que você corte a grama do meu jardim utilizando esta máquina aqui, que é uma máquina importada de Taiwan. Não, eu quero ver a grama cortada. Eu posso, evidentemente, te dar algumas balizas. Olha, eu quero que você corte não muito alta nem muito baixa, eu quero que você não corte a grama do jardim inteiro, eu quero só um pedaço do jardim, mas você não pode dizer como a pessoa tem que fazer o trabalho dela, né? Quem escolhe como fazer o seu trabalho é o próprio empresário. Então, se você tem uma pessoa que diz para você como você tem que fazer seu trabalho, que dá ordens, que controla quantas horas por semana... Outra coisa, você chega pro sujeito que vai cortar a grama do seu jardim e fala, eu preciso disso aqui feito para até semana que vem, né? Ou preciso disso aqui feito para até amanhã. Você não faz um controle de quanto tempo por dia essa pessoa vai trabalhar cortando a grama do seu jardim. Se ela cortar tudo em 1 hora, tiver tudo bonitinho e for embora, problema dela. Você não tem essa ingerência.
sobre o trabalho, ela tem que te entregar o serviço feito. Então tem alguém controlando seu horário, vendo se você trabalha tantas horas por dia. A partir do momento que você tem tudo isso, você tem claramente configurado o requisito da subordinação, tá? O segundo é o da onerosidade, que é você é pago para trabalhar, e eu apostaria com você que sim, que você é pago para trabalhar, afinal, engenheiros não costumam fazer serviço filantrópico, né? O terceiro é o requisito da pessoalidade, ou seja, é você quem presta, é você quem presta o serviço pessoalmente? Você tem um contrato PJ e aí na sua empresa você contrata outras pessoas que vão te ajudar a prestar esse serviço de engenharia? Ou é você, sua empresa é você? La garantia sou eu. Peraí, se a empresa é você, quer dizer que você é insubstituível nesta relação em específico. Logo está presente a pessoalidade. E por final, a gente vai ter que observar se existe habitualidade, ou seja, há uma previsão de continuidade, né? É lógico que assim, a gente quando explica que pega alguns macetes para explicar os requisitos que nem sempre estão 100% certos, sempre cabe discussão. Mas basicamente o que você vai ter que observar é: você presta esse serviço sabendo que você tem uma missão, que terminando essa missão você está dispensado, ou você sabe que você vai continuar prestando até que um dia, eventualmente, alguém diga: não queremos mais você? Né? É uma empreitada muito própria, e mesmo que seja uma empreitada, você sabe que durante o tempo dessa empreitada é você mesmo que vai estar lá? Né? Então, quer dizer, se há aí uma noção de continuidade da prestação de serviço, você tem configurada a habitualidade. Né? E isso aqui não envolve, veja, dois detalhes que são importantes. Habitualidade não significa exclusividade, tá? Então tem muita gente que acha que não se forma o vínculo porque você é um engenheiro, tem contrato PJ com mais de uma pessoa, e aí você exerce as duas funções concomitantemente. Não, peraí. Você pode ter mais de um emprego. Nada te proíbe de ter mais de um emprego. Né? Então, nada te proíbe de, mesmo sendo PJ, prestar serviço para duas pessoas jurídicas diferentes. Então, a exclusividade não tem nada a ver com a habitualidade, que é uma confusão que muitas vezes a gente vê sendo feita. O segundo ponto é que não é o número de dias que você trabalha por semana, por exemplo, que vai dizer se há habitualidade ou não. Eu já vi muito na internet, eu acho absurdo. Coisas assim: olha, se você trabalha apenas 2 dias por semana, não tem habitualidade. Que isso, gente? Se você trabalha 2 dias por semana toda semana, então tem habitualidade, né? Por quê? Porque há uma previsão de continuidade, que toda semana você vai trabalhar, nem que sejam aqueles 2 dias, né? Então, basicamente, se você tem esses requisitos configurados, o que é que você tem configurada? A relação de emprego, o vínculo de emprego seletista, porque aí o artigo 9º da CLT vai dizer: olha, esse contrato que você tem de PJ é nulo, não vale nada, e você tem que receber todos os direitos que deixou de receber durante a execução desse contrato. Então, se você passou os últimos 5 anos sem receber férias, 13º, o terço constitucional de férias, horas extras, adicional de periculosidade, adicional noturno, que mais? Olha, qualquer direito, qualquer verba trabalhista que você puder imaginar, inclusive as que vêm de convenções coletivas, né? Inclusive equiparação do salário com outros engenheiros que eventualmente sejam realmente seletistas, né? Então tudo isso acumulado de todo o tempo que você trabalhou e não foi registrado e não foi registrada, tudo isso vai sim poder ser cobrado a partir do momento que você entra com uma reclamação trabalhista e reconhece o vínculo de emprego, tá? Bom, é isso. Acho que a gente talvez tenha conseguido explicar essa questão do engenheiro seletista versus engenheiro PJ e quando é que você reconhece essa pejotização que pode levar você a ter direito a uma miríade de verbas a receber, tá? E a gente sempre deixa aqui na descrição, nos comentários, links para conversar com a gente, para conversar com o setor especializado aqui do escritório. Então, se quiser conversar com a gente, é só mandar uma mensagem. Fechou? Então tá bom. Até a próxima.